Todos os passos de Jesus, até a cruz e a sua ressurreição. Aí você quer saber a próxima temporada? Seria Atos. Porque Atos tem a descida do Espírito Santo, nascimento da igreja, Pentecostes, formação da igreja, da liderança, primeiro aquela tragédia, os corações, pessoas com corações que já começavam a dar as coisas pelo reino de Deus, como Barnabé, coisas alegres, pessoas que imitaram Barnabé, fingiram, morreram. Gente, igreja da B.O. desde que nasceu. Igreja de Jerusalém. É o que quer fazer, o que quer mostrar, quer aparecer. Igreja é assim. Nasceu assim. Então cuida do seu coração e do meu coração. Amém, gente? Igreja assim, é gente. Não tem gente, tem problema. Ciúmes, contendas, mas também tem alegrias, graças a Deus. Vitórias, curas, até que Deus pega e tira a vida da primeira pessoa, Estevão. Está tudo em Atos, você vai lendo. Mas tinha um propósito, a igreja cresceu no Cristo de Jerusalém, mas alcançou os confins da terra. A conta de Paulo, estava assistindo Saulo. Depois fala das viagens dele. Termina o livro de Atos, Paulo lá preso em Roma, antes de ser decapitado. Não é interessante você conhecer essa história? A gente pode dizer que são os primeiros 30 anos de igreja desde que Jesus veio para a terra. Os primeiros 30 anos de vida da igreja, está tudo em Lucas e Atos. Então leia e entenda, né, que esses protagonistas, né, a gente sempre aprende muito com protagonistas, né? De qualquer forma, o texto de hoje revela realmente um problema que se anunciava. Jesus, ele estava anunciando perseguição sempre. Tanto é que os discípulos dele trazem uma história que Pilatos, já ouviu falar de Pilatos? Já ouviu? Aquele que... Olha o que os caras falaram para Jesus. Pilatos matou os galileus aí, o sangue dele foi misturado lá, foi uma tragédia, mas eles nem imaginavam que Jesus ia ser das mãos de Pilatos. Eles não sabem, Jesus sabia, eles não. Então eles trouxeram, né? Poxa, mataram essas pessoas. E Jesus começa a falar, sabe? Cada século da igreja foi seguido de perseguição. Tem uma música que fala, né? Nem o Coliseu conseguiu parar a igreja. Entendeu? A perseguição gás da igreja. Ninguém entendia. Quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Séculos e séculos, porque Deus, ele usa a perseguição como ferramenta para te fazer firme e para você colocar acima da sua vida o reino dele. Difícil falar amém para isso, hein? Colocar a sua vida acima do reino, né? Colocar o reino de Deus acima da sua vida, né? Difícil falar amém para isso. Aqueles homens perderam as suas vidas. Naquele tempo, o problema que acontecia, Mércio, quando a pessoa sofria alguma coisa, as pessoas achavam que tinha feito alguma coisa errada. Tipo assim, olha só, morreu, deve ter feito alguma coisa errada, pecador. Se era doente, tudo era assim. Sabe, é sério que algumas atitudes nossas, vocês concordam que algumas atitudes nossas nos fazem sofrer? Concordam? Às vezes nós erramos. Mas sofrimento também acontece com pessoas boas. Mas naquela época, sofrimento era igual a pecado. Nossa, você fez alguma coisa muito errada, hein? Quando os homens viram o cego, falaram, olha só, o cara é cego. Foi ele ou foi o pai dele que pecou para ele nascer cego? Você entendeu o que as pessoas pensavam? Olhavam uma tragédia e falavam, está com pecado. Que julgamento terrível, né? A pessoa nasceu cega, qual é a culpa dela? Jesus, ele quebra isso e fala, nem isso, nem ele, nem o pai dele. Ele é cego para que a glória de Deus se manifestasse. Ele cura aquele cego. Se não tivesse aquele cego lá, não tinha milagre. Se não tivesse milagre, não tinha gente mesmo em Jesus. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Amém? Amém, gente? Amém. Até o nosso sofrimento. Aí ele fala da torre de Siloé. A torre de Siloé. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu a torre? Meus irmãos, quantas pessoas morreram no Rio Grande do Sul recentemente? Muitas pessoas. Muitas pessoas morreram. Uma tragédia. Agora, ela aconteceu com elas para ser pessoas más? Todas as pessoas ali mereciam? Naquela época, pensava-se assim. Mas Jesus fala, vocês não são melhor que aqueles 18 que morreram soterrados. Toma cuidado, hein? Cuida da sua vida. O problema é você ser soterrado sem se arrepender. Estão comigo, gente, nessa ideia? O arrependimento. Tragédia acontece, mas se você não se arrepende, é que é o problema. Todos nós, ninguém, todos os outros habitantes de Jerusalém são mais culpados que esses homens, só porque eles morreram, aqueles que foram sacrificados. Gente, Jesus é assim, né? Essas mortes eram isso, a morte, mas isso é fundamental, sabe? Jesus deixa claro, né, que a gente tem que considerar as exceções.
né? Porque acontece algum problema mal, mas nem sempre o que acontece de mal quer dizer que você está com problema. A pior morte é a morte eterna. Essa é a maior tragédia humana. Uma pessoa morrer sem Jesus é uma tragédia. Uma pessoa morrer sem isso. Mas nós temos um Deus maravilhoso. Amém, gente? Um Deus misericordioso e compassivo. Vocês lembram de Jonas? Jonas falou assim: ah, Deus sabia. Eu não queria ir lá para mim, porque o Senhor é um Deus compassivo. O Senhor perdoa aquele monte de pecador lá, e o Senhor perdoou. E Deus falou com Jonas: eu sou compassivo mesmo. Você não tem dó desses daí, não, nem dos animais. Deus é assim. Deus é um Deus misericordioso. E hoje pode ser um início para uma nova história na sua e na minha vida, se a gente crê nisso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que sempre dá mais uma chance. Esse é o tema de hoje. Você serve um Deus que sempre te dá mais uma chance. Cada dia que você tem de vida é uma nova chance para você tomar uma nova direção. Esteja certo ou errado, você está com um problema, é sempre tempo de você mudar, de você entender que Deus pode mudar a sua situação. Hoje é possível. E Jesus conta uma história com os personagens. Vou ajudar aqui, né? Primeiro o dono de tudo, concorda? Lá naquela figueira improdutiva, não tinha o dono da terra. Ele falou assim: ó, corta essa figueira aí. Por quê? Porque faz tempo que ela não dá fruto. Minha mãe tinha uma figueira em casa, gostoso de comer figo, né? Você pode comer na hora, ali na árvore. Aí o fazendeiro ia todo ano lá, o que acontecia? Vazio. Vai dando uma árvore vazia. Ele era o dono de tudo. Ele que era o cara que decidia as coisas, né? Quem é o dono da terra? Se a gente for entender a palavra de Jesus, é Deus. Ele é dono de tudo. Ele olha para mim, para você, como Jesus colocou aquele cara para a figueira. E tem um jardineiro gracioso ali, né? Graças a Deus tem sempre um jardineiro, né? Se a figueira falasse, ainda bem que esse cara me deu mais uma chance. Ele falou: não, peraí. Dá mais um tempo, dá mais uma chance nessa figueira aí. Sabe o que ele falou? Eu vou cavar, tirar todas as impurezas, né? Vou adubar e dar mais um tempinho para essa figueira, né? E a figueira infrutífera, está ali precisando de socorro. Ou ela era cortada ou tinha mais uma chance. Claro que o jardineiro gracioso é Jesus e nós somos a figueira. Já dá para você entender a parábola, não é? Eu e você somos a figueira. Deus espera que a gente dê fruto. E às vezes a gente está seco, sem fruto. A gente não tem nada para oferecer para Deus, quem somos nós? Só que Deus olha para Jesus e fala: Jesus, não é melhor a gente estar no fim dessa história? Jesus fala: não dá mais um tempo. Esse é o Jesus, nosso jardineiro gracioso. A gente se espera, claro, se você tem uma figueira, você espera que ela dê frutos. Se você foi salvo por Jesus, Deus espera que você dê frutos para o reino dele. Ele espera isso. O que é dar frutos para o reino dele? Não é uma coisa complicada. Dar frutos para o reino dele é mostrar quem você é. Se você vê um pé de limão e um pé de laranja vazios, você não vai saber exatamente se é de laranja ou se é de limão. Agora, quando eles estão cheios do seu fruto, você vai dizer: isso aqui é uma laranjeira, isso aqui é um pé de limão. Deus quer que olhe para você e veja frutos do que é ser de Jesus. É ser parecido com Ele. Um pé de limão não pode dar maçã. Então Deus espera que a gente mostre os nossos frutos, mostre quem é Jesus. Esse é o nosso grande desafio, é sermos uma figueira frutífera. Mas como que a gente vai mostrar Jesus se a gente está mal? Como que a gente vai conseguir mostrar Jesus se a gente não está legal? Aí foi o que o David Gibbons, que é um norte-americano coreano, disse para nós lá, e começou assim no congresso: é o sofrimento que nos faz entender o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. É muito difícil você entender essa frase, mas se você colocar e fizer um mapa na sua vida, colocar os pontos de sofrimento que você teve, pode ver que muitas vezes foram esses sofrimentos que te impulsionaram. Uma decepção te impulsionou. Uma doença que você foi curado te impulsionou. Você já viu que as tragédias ela acaba fazendo a gente progredir? Às vezes a gente fala: claro que ninguém quer sofrer. Amém, meus irmãos? Eu não quero sofrer. Mas o sofrimento, ele é o começo de você ter uma nova chance, uma nova forma. Eu lembro do Tiago, meu amigo, quando ele do nada teve leucemia, ficou 40 dias lá, ficou cego. Cara, que sofrimento! Deve ser uma pessoa, perdeu a visão.
com 2 filhas pequenas, deve ser muito difícil. Mas, gente, você vai ver o Tiago hoje. Antes ele estava longe da igreja, estava triste com a igreja, porque teve dor com a igreja. Hoje, depois da leucemia, ele foi curado. Deus restaurou a visão dele. E hoje você vai lá, domingo ele está lá na igreja. Por quê? Porque Deus usa esses momentos. Deus trabalha com a gente no sofrimento. E o sofrimento acontece com pessoas boas. Já ouviu a história de Jó? Está dizendo lá, Jó não tinha nada para se falar dele. Mas Deus permitiu que através da vida dele, ele conhecesse o propósito. Você vai lá no final, Jó fala, Deus antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Se Jó não passasse por isso, ele nunca conheceria quem era Deus, porque ele achava que ele estava tudo bem, ele fazia tudo certinho. Se tem uma coisa que te afasta de Deus, é religião, religiosidade. É você se satisfaz em estar aqui domingo, em estar na célula, e fazer isso e aquilo. Isso é religiosidade. Satisfaz. Eu estou fazendo, estou bem com Deus. E às vezes você nem está conversando com Ele mais. Você não está ouvindo a voz dele. Às vezes é preciso parar. E o sofrimento é isso. Não é fácil. Mas Deus sempre nos dá uma chance. Você crê nisso? Diz amém. Quantas chances Deus deu na sua vida? Deu várias para mim. Porque eu precisei de chance. Eu precisei de novos começos. E às vezes você precisa disso, você precisa de uma nova chance, e Deus está aí. O que a gente espera, né? Vivemos dias maravilhosos nessa semana, eu e Renato, fomos lá confrontados. Você pensa que é legal, mas já chega lá, quartos separados. Pronto, no acampamento de adolescente não sabia, né? Dormia junto com os outros. Aí você ronca a noite, é chato, né? Será que eu ronquei? Será que eu atrapalhei alguém? Essas coisas assim, né? A esposa te suporta, né? Mas o cara, outro pastor, é um pastor lá de uma igreja, o pastor lá de Campo Grande não parava de roncar, é bom pra caramba dormir junto com a galera. Só que é um hotel muito, muito bom deles, é impressionante o farol, viu, gente? É um hotel de alto nível. Né? Se você for lá, vai pagar uma diária alta, é um hotel fazenda, muito bonito. Farol. Sabe, é um presente, né? Até porque a gente completou sexta-feira 21 anos de casado também, foi uma bênção de ter em São Paulo. Deus é bom. Poder dizer, nossa, o pastor César vai ter uma igreja de 20 pessoas. A pessoa olha no Instagram e fala, nossa, levou a Renata lá para o Alphaville na sexta-feira para almoçar, para ajudar, né? Não, Deus é bom. Deus me levou lá bem nessa semana, dia 31 de maio. Há 21 anos atrás a gente casou. E há 9 anos de namoro. Eu namorei bastante, Renato, 9 anos. Só faz 30 anos que eu conheço Renato. Desde quando a gente prestou vestibular. E passou ali em Londrina. Mas não é uma bênção de Deus de eu ter me envolvido e, poxa, podia ser qualquer semana. Foi na semana, de sexta-feira a gente foi lá no shopping Tamboré, comeu uma massa, um nhoque. Acho que a gente não devia ter comido aquele nhoque também, porque muito correria, a gente viajou, correria total. Mas meus irmãos, olha como Deus é bom. Mas Deus sabe quando eu cheguei aqui em Campo Grande que eu vim por causa do sofrimento também. O Cid deu um testemunho lá e falou assim, olhou para mim e falou, César, ele falou para todo mundo, ele falou, César, você sabe o que eu estou falando? Eu falei, meu Deus, eu não vejo ele há 30 anos. Eu saí da igreja Batista Morumbi, eu era o Cid, líder de louvor da igreja Batista Morumbi em São Paulo, a igreja do Pelé, pra você ter uma ideia, quando ele estava vivo. De repente eu estava lá com 50 pessoas em cima de uma borracharia. Você está sentindo isso, né? Você não estava lá? Ele falou assim, surfando a onda lá na igreja cheia de jovens, né? 6 mil pessoas que conhecem a igreja. Agora você está onde? Que igreja? Aquilo mexeu comigo, eu chorei aqui. Quando ele falou essas coisas, que é verdade mesmo. Você vira quase nada. Né? Você é conhecido pela igreja que você tem. Tem pessoas que eu conheço, que eu encontro e me tratam diferente, porque eu estou mais na igreja do que eu. Agora o César está em Campo Grande, não está mais lá na igreja. Mas estou lá. Estou lá para testar. Por quê? Estou lá porque eu estou perto, eu quero estar perto de quem pensa como eu penso. Eu entendo o sofrimento dele e o meu sofrimento que eu tive me fez estar aqui com vocês. Isso é maravilhoso, não tem preço que pague a amizade que eu tenho por vocês. Gente, muito obrigado por estar me dando esse momento de ministério tão feliz, de ter amizade com vocês, de ir na sua casa, conversar com vocês, sabe, abrir as portas. Fico feliz. Conheço todo mundo aqui, todo mundo. Sabe, não é qualquer igreja. E o que é igreja, gente? Se não é isso, não é relacionamento, de você poder conversar um com o outro, ter tranquilidade de conversar. Deus pode levar a gente
de onde Ele quiser, mas Ele não pode mudar essa essência, amém, gente? Sabe? Porque isso é mais importante. Às vezes a gente está numa roda gigante e você nem conhece as pessoas. Sabe o que eu experimentei também nesse tempo? É assim, que algumas pessoas são relacionadas pelo ministério. Quando acabou o ministério, parou de ser amigo. Eu não quero isso para minha vida, eu quero continuar amigo de vocês, independente do que nós estejamos fazendo, amém, gente? Algumas pessoas continuam até hoje, graças a Deus. Não é fácil, essas frases, né? Eu queria deixar também uma frase minha aqui, olha, nessa reflexão, cuidado, que o pecado é como uma semente que se planta, que se cuida e ela cresce e frutifica. Pecado frutifica também, entendeu, gente? Às vezes a gente fala, poxa, o que a gente planta, a gente colhe, é verdade mesmo, o pecado é assim também. Essas coisas acontecem. Ele usou algumas ilustrações interessantes. Uma delas ele usou de duas pessoas que eu conheço pessoalmente, que é o Teófilo Hayashi e a Zoe Hayashi. Já ouviu falar deles? São da igreja Cisai em São Paulo. O Teófilo Hayashi, tudo, já ouviu falar dele? Conhecem, gente? O maior nome de jovens universitários do Brasil é o Teófilo Hayashi, né? E a Zoe, ela canta vários louvores. Eu já almocei com a Zoe, porque eu trazia esse pessoal. O Teófilo Hayashi me deu um bom trabalho, que eu tive até conversar com o pastor lá de manhã, porque ele falou em línguas lá na igreja presbiteriana. Sexta-feira à noite, me carpetaram. Sábado de manhã, 7 da manhã, eu estava com uma junta de pastores, porque o Teófilo Hayashi falou em línguas lá na igreja. Eu falei, pastor, mas tinha um coitado lá do presbítero lá, chorando no altar, tudo bem, falou em línguas. Eu falei, poxa, vamos ver o lado positivo, né, dessas histórias. Olha só como que era a igreja, você acredita? É desse jeito. Aí o cara foi lá e me defendeu, né? Porque ele foi curado, que ele tinha perdido o neto dele, estava triste, e Deus naquela noite restaurou a vida dela. O que é mais importante? A teologia de se falar em línguas ou o coração que foi curado porque tinha perdido o netinho uns dias atrás? Nós viramos o que com essa institucionalidade da igreja? Você questiona isso ou você olha para quem foi abençoado ou porque eu acho que não tem que falar de línguas? Que isso, gente? Não tem que ter. Onde já se viu que a igreja está desse jeito? Que triste, né? Mas sabe quem falou deles que eu nunca imaginava? A mãe deles, a Renata sabia, mas eu não me lembrava disso. Sabia que a mãe deles, que é a pastora da Zion lá, eles foram abandonados pelo pai? Eu não sabia. Eu achei que o pai dele era pastor da igreja, morreu, e estava a mãe lá. O Teófilo, ele coordena um movimento gigante. Já viu o Descende que teve um tempo atrás aí? Ele coordenava o Descende, era um negócio enorme. Hoje ele vai para o mundo inteiro. Sabe que ele passou dias com esse pastor aqui para ser curado. Ele e ela quase foi abortada por causa da situação toda, imagina, sei lá. Enfim, pessoas que você olha acha que não passaram por nada, mas estão onde estão porque entenderam o que o sofrimento faz na nossa vida. Sofrer não é ruim se você depende de Deus, amém? Ninguém quer passar por sofrimento, espero que não, né? Nem eu nem você. É muito mais fácil cortar e lançar fora. Não está dando fruto mesmo, vai lá e arranca. Não é assim, é muito fácil. O Leandro tem que fazer, né, fazenda, não é muito mais fácil. Não está dando certinho e planta outra, não. E as pessoas usam essa atitude com outras pessoas. As pessoas são plantas. É mais fácil cortar a pessoa, é mais fácil cuidar dela, adubar um pouquinho mais, dar mais uma chance. Esse que é o nosso problema como igreja. Você está tratando pessoas pior do que a figueira, porque a figueira alguém defendeu, né? Cada um, a gente coloca aqui. Tem gente que não defende. Corta você mesmo, é mais fácil cortar. Sabe, o poder, a influência de uma pessoa hoje está muito elevado essas questões da pessoa ser poderosa. Então, corta, mas está dando problema. Você não vai dar certo, muda. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Amém, gente? Ele deu domínio sobre todas as coisas. Amém? Mas ele não deu domínio sobre pessoas. Você entendeu? Deus falou para Adão: eu te dou domínio sobre todos os animais, os peixes, toda a natureza. Mas ele não falou assim: eu também te dou domínio sobre Eva. Ele não falou isso. Mas o que Adão fez? Dominou a sua esposa, né? E assim a gente foi ver. E Caim, por exemplo, né? Que não gostou do irmão dele, o que ele fez? Tirou até a vida. Mais fácil, vamos cair na terra. Por quê? Porque ele pensa diferente de mim. O ser humano, o pecado, gerou isso. Gente, tem gente que adora tanto o poder, tem nem dinheiro, porque o poder é mais sedutor que o dinheiro, amém? Já viu casos de pessoas que são alcoólatras e que dominam as suas esposas? Não tem dinheiro nem para beber, mas usam o domínio. Por quê? Porque o pecado gerou isso nas pessoas. Bate, violência, abusos, tudo nasce disso, sabe? Dessa situação. Mas o dono de tudo olha para isso e ele poderia, concorda que Deus poderia acabar com tudo, amém, gente? Ele olha para essas violências, para essas situações que nós vivemos. O que
é o dono de tudo. Ele podia simplesmente falar assim: vamos acabar com isso. Como ele fez lá no dilúvio de Noé. Mas Deus falou: nunca mais vou fazer isso. Ele mandou um jardineiro, que é Jesus, porque Ele ama eu e você e as nossas mazelas. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Não quer dizer que não tem destino, não, se você também não frutificar, viu? Não fica acomodado também, porque você tem chance, mais uma chance. É hora de você, né, fazer alguma coisa. Olha o que ele disse aqui, acho que até a Renata citou, né, ali. O caminho da ressurreição passa pela via dolorosa. Jesus ressuscitou, amém, gente? Você crê nisso? Você crê? Jesus está vivo? Mas para Ele ressuscitar, ele teve que morrer. Nem Jesus queria isso. Que Ele falou: afasta de mim esse cálice. Jesus não queria sofrer. Mas Ele seria o Cordeiro Santo se Ele não andasse nessa via cruz? Sem o sofrimento, Jesus seria Jesus? Sem morrer na cruz, Jesus ressuscitaria? O sofrimento que você está passando vai te fazer chegar até a sua vitória. Vai produzir em você algo bom no seu caráter, se você deixar. Porque tem gente que fica também amargurado no seu sofrimento. Não fique assim. Olhe para o seu sofrimento e aprenda uma lição sobre isso. Aí veio o Zé Bruno. Você conhece o Zé Bruno? Eu também conheço ele. O Zé Bruno é vocalista da banda Resgate. Você já ouviu falar da banda Resgate? Já levei na central também. Né? A gente era assim, todo mundo foi, a grande maioria dos diretores lá, ou alguém a gente já conheceu de perto. O Zé Bruno foi um deles. Ele disse: olha, a gente experimenta o avivamento quando a gente morre. Olha só a situação, hein? Avivamento. O que é avivamento, gente? Avivamento, todo mundo quer estar lá acontecendo, né? Nossa, aconteceu avivamento da espaço, avivamento da Rua Azul, avivamento, né? Às vezes as pessoas querem o avivamento quando a gente morre. Ele disse assim: o centro do avivamento é o que vemos nas outras pessoas, quando são alcançadas pela semente do Evangelho e recebem a vida através da ação do Espírito Santo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Gente, por que uma pessoa está carregando uma cruz? Literalmente, por quê? Ei, Stephanie, já que estamos aqui, por quê? Ele está carregando a própria cruz, ele vai ser morto. Quando Jesus fala assim: olha, você quer me seguir, você pega a sua cruz, ele diz: você vai morrer. E ainda vai carregar a sua cruz, como eu fiz. Jesus nunca vai pedir de nós algo que ele não passou. Ele não vai exigir de você algo que ele também não passou. Ele carregou a cruz dele, morreu na cruz. E ele está dizendo que é preciso morrer para você segui-lo. Morrer para você. E eu fico muito feliz, viu, Mércia? Eu te agradeço, porque através de você eu vejo o avivamento. Sabe, quando estiver na sua casa, você contou aquela sua história lá? Uma história que a Mércia montou lá maravilhosa. Né? E ver aquela história da Mércia avivou o meu coração. Das três, né? Das três Nossas Senhoras de Fátima. Mércia, você pode contar esse testemunho para a gente aqui rapidinho? O que aconteceu no domingo de manhã aí na sua vida? Conta para eles, né? Fazia horas que eu estava não incomodado, porque a Santinha não tinha culpa de nada. Estava ali no meu criado das três Nossa Senhora de Fátima. Uma eu ganhei, outra eu comprei, outra eu não lembro o que aconteceu. Eu tinha três. E eu olhava para elas e não fazia nada, não tinha coragem, não tinha saída. Eu gostava das Santinhas, gosto delas. Aí, foi chegando o dia da Nossa Senhora de Fátima, em maio, dia 13 de maio. Aí eu falei assim: tem que fazer alguma coisa, eu vou ver o que eu faço. Peguei as três Santinhas no dia dela, fui na igreja, que eu sempre ia naquela igreja, agradeci que uma vez eu fiz um pedido lá e recebi. Deu certo. Então eu agradeci ela e fiquei com as três Santinhas na sacolinha lá. Falei: agora o que eu faço? Eu acho que eu vou deixar lá no altar, não. Eu vou deixar lá na saída, porque quem entrar já pega. Né? Eu estava sofrendo, que
aquelas irmãs santinhas. Aí eu resolvi, eu olhei tudo, rezei lá, daí eu resolvi ir embora. A hora que eu vou sair, bem no final da igreja, um casal de idade e uma criança. Eu não tive dúvida que foi um impulso só. Eu ajoelhei, falando por aqui, e falei, sim, posso dar um presente? Aí o outro falou, né? E a menininha já ficou toda licença. Eu dei uma santinha para uma, para a senhora, e a pequenininha para a menininha. A menininha deu um grito, opa, a senhora de fato. E eu fiquei feliz porque eu não desfiz delas, eu dei para quem queria. Foi bom para mim. Né? Gente, uma salva de palmas, né? Para meus irmãos, quando a gente tem Jesus, a gente não precisa de nada entre nós e Jesus, amém, gente? Mas as pessoas são ensinadas a ter, né, a sua Nossa Senhora de Paz, seja quem for. As pessoas são assim, e muitas delas recebem bênção porque têm fé. Mas Deus começa a falar, não é a gente que fala, é o Espírito Santo que fala. Eu nunca falei para a Mércia sobre isso, que para mim é um problema. Como outras pessoas que fumam, como pessoas que às vezes vão na célula, pastor, você sai para fumar? Alguma vez falei mal sobre isso? Não, sabe por quê? É porque não somos nós que fazemos. A vida vem do Espírito Santo. Sabe o que tem que fazer? Ama, anda junto, ensina a Bíblia. E o Espírito Santo vai incomodar a pessoa na hora certa. Cada pessoa vai ser incomodada com uma coisa na hora certa, como eu sou incomodado com as coisas que às vezes eu estou fazendo de errado. Eu sou essa videira que às vezes alguém precisa cavar, porque está lá no fundo. Só eu que sei, precisa cavar. Raízes, esse é o tema da tarde. Raízes, precisa cavar. Lá no fundo eu sei que eu preciso mudar. É o Espírito Santo que fez isso. Porque a Mércia não precisa de nada mais além de Jesus, amém? Nada, Jesus é o único caminho, é só Ele é o de agora. Para que atalho, gente? Se eu posso ir direto na fonte, para que eu vou beber água da torneira? Não. Agora, isso foi o Espírito Santo. Então, eu te agradeço, minha irmã, porque eu vejo avivamento na sua vida, amém? Fico feliz. Isso é vida. É Jesus fazendo, sou eu. Isso que é difícil do avivamento, entendeu? Porque o Zé Bruno foi até criticado lá. Mas eu concordo com ele. O avivamento é nós morrermos, colocarmos as pessoas no lugar de mais importância e ver a vida acontecendo, porque eu já tive o meu avivamento. Amém, gente? Você já é uma pessoa com vida. Você era morto e hoje você tem Jesus. Crê nisso? Amém? Comece a olhar agora o avivamento, vai ver os pequenos detalhes, você vai ficar feliz. Paulo via isso. Apesar de ser chicoteado, apesar de ser preso, apesar de ficar dentro de cesto, apanhar, ser picado por cobra. Gente, Paulo participou de algum avivamento? Claro que visualmente não, mas nós estamos falando dele 2000 anos depois. Ele avivou toda a igreja, entendeu? Mas a vida dele não foi um holofote. E as pessoas confundem avivamento com holofote. Quer dizer, a igreja bombando. Não, mas quer ver uma senhora do grupo tendo uma experiência com Jesus, uma criança, um adulto. Entendeu a alegria onde está o avivamento? Eu entendi isso. E eu sei que Deus é dono de todas as coisas. Como é bom ter o nosso lado um jardineiro gracioso, amém, gente? Não é bom ter Jesus do nosso lado? Graças a Deus. Quantas pessoas teriam cortado você se não fosse Jesus? Cortado a sua história. Dá mais um tempo. Agir com graça significa ver a possibilidade que todos podem dar resultado. Amém? Todos podem dar resultado nas mãos de Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Os discípulos, quando os religiosos, não escondiam o prazer de más notícias, né? Eles se contando, né? Olha, você viu o que aconteceu? Morreram, né? E Jesus fala, olha, você não é melhor que ninguém, não, viu? E mal sabiam eles, né? Que o mesmo Pilatos que eles contaram para Jesus que matavam pessoas, era o mesmo Pilatos que iria condenar Jesus à morte. Jesus sabia. O caminho da ressurreição passa então pela via dolorosa. Esse exemplo de Paulo me tocou muito, né? E aqueles homens que ouviram a palavra de Jesus, todos sofreram nas mãos de Roma. Sabe, aqueles mesmos homens que trouxeram a notícia lá para Jesus, de Pilatos, todos eles ali, os 12, sofreram nas mãos de Roma, igual aqueles homens. Mas todos alcançaram o maior propósito, levar a vida eterna para as pessoas. Amém? O sofrimento deles valeu a pena. Conclusão, estou indo para o final. Existem algumas fases que a gente vai passar quando a gente está experimentando sofrimento.
isso é muito importante na minha vida. Primeiro, passar da fase da negação, certo? Você não aceitar o seu sofrimento. É muito difícil aceitar o sofrimento. Muitas pessoas fazem isso com medo de enfrentar. O problema de a gente negar o sofrimento, a gente tem medo de enfrentar. Não tenha medo, amém, gente? Se você estiver passando por um momento difícil, não negue esse momento, sabe? Não entre na autocomiseração, sabe? De, tá difícil, então eu vou sempre sofrer. Não busque isolamento, busque estar junto com pessoas e busque o jardineiro gracioso que é Jesus. Pede, Jesus, eu preciso do Senhor para passar por isso. Está muito difícil para mim. Não tem aquela da Gabriela, né? Sempre foi assim, vou morrer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Não existe isso. Nós podemos mudar. Até sermos confrontados, né? Sabe quando a gente chega naquela coisa, parece que eu não sirvo para nada? É aquela videira, aquela figueira, eu não sirvo para nada. Mas você pode fazer muita coisa nas mãos de Deus, amém? Para a gente sair dessa fase aqui, né, que é a fase da negação, a gente tem que ir para a fase da confissão. A gente tem que confessar. Quando a gente alcança esse passo, não é que a gente não vai sentir dor, mas a gente reconhece, amém? Confessa ao Senhor, Deus, eu estou sofrendo. Deus, isso aqui não está dando mais para mim. Deus, agora não dá mais. Sabe, Deus, Ele ouve. A realidade dói, não é fácil. Estamos vivendo agora, às vezes, o que vem na sua mente, processar isso no nosso cérebro, quando é real, dói também. Você não vai deixar de doer. Você que mexe com enfermagem é assim, não é? Quando a pessoa está ali, você não tem que limpar, não dói para curar. Você não tem que fazer uma... É curetagem que chama? Aquela... Limpeza. A limpeza dói. Não está doente mesmo, tem que limpar. E a gente não quer nem passar por essa fase de limpeza, sabe? A figueira estava lá, alguém está cavucando na raiz dela. Não é fácil, muita dor. Sabe, esse momento é muito necessário a gente entender que a gente não está sozinho. Deus está com você. Deus está com, sabe, quando essa dor aflora, às vezes o mau cheiro vai aparecer, a realidade é dura, mas os nossos pés se firmam, porque aí a cura começa a acontecer. Amém? Confissão. E a melhor parte, claro, né, é a aceitação, quando a gente não tem mais. Né? Eu fico olhando aqui para minha mão aqui, eu me lembro de como doeu essa queimadura aqui, mas hoje é uma cicatriz. Hoje é só uma cicatriz, né? Olha o que o David Gibbons falou. Não esconda suas cicatrizes. Amém, gente? Quem é o único no céu que tem cicatrizes? Quem é a única pessoa no céu que tem cicatriz, gente? Jesus. Ninguém vai ter cicatriz. Você fez uma cesárea? Você não vai ter essa cicatriz no céu. Agora, Jesus é perfeito. Sabe? Tomé, põe a mão aqui. Eu morri por você. Põe a mão aqui, Tomé. Essa cicatriz faz parte da obra eterna de Jesus. Então, não esconda as suas cicatrizes. Porque a cicatriz, ela te lembra, mas não dói mais. Não esconda, porque Jesus não fez isso. Não esconda as suas cicatrizes. Ele é o único, né? Ele é perfeito, é um amor perfeito, né? E eu queria deixar para vocês aqui a história de Ana Figueira. Como Jesus gostava de figueira. Jesus amava figueira. Teve um dia, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Isso aqui não é parábola, tá, gente? Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, estava verdinha, foi ver se encontrava algum fruto. Aproximando dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais come de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Ao cair da tarde, ele saiu da cidade. De manhã, ao passar, viu a figueira seca, desde as raízes. Lembrou-se Pedro, disse Jesus: mestre, vi aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Meus irmãos, não é porque o jardineiro é gracioso que ele também vai simplesmente aceitar você não sair da situação que você está. Amém? Somos figueira, não é? Não é figueira? Jesus não é um jardineiro gracioso, mas chega um momento que Jesus falou: opa, agora o problema não é o sofrimento. Você fica aí sem fazer nada. É muito duro isso aí. Porque o jardineiro gracioso, às vezes, ele fala: não vai mais dar fruto, então ele secou. Parece que uma coisa contradiz a outra, né? Que Jesus é o gracioso, pediu para dar mais tempo para a figueira, e mesmo Jesus amaldiçoou a figueira, né? Mas é porque na nossa vida tem coisas que a gente tem que fazer, não é tudo Jesus. Amém, gente? Jesus está constantemente limpando, te produzindo, cara, constantemente. E você acha que está tudo bem, e às vezes não está. As pessoas, elas vão ser essa figueira aí, que tem chance.
Até agora, Deus está limpando a figueira de todo mundo, a raiz de todo mundo. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai voltar, meu irmão, minha irmã. Não vai ter tempo para você ficar sem dar fruto, não. Jesus vai realmente dizer a verdade, porque Ele é rei. Ele não é sempre um jardineiro gracioso. Nós estamos na presença de um Deus maravilhoso, mas não de um Deus que simplesmente deixa como está. Você está sendo chamado nessa manhã para dar frutos, e frutos em abundância. Amém, gente? Fique de pé, você que quer frutificar.